Olha só o que diz lá em Lucas 9, versículo 7. Trechinho assim, do 7 ao 9, diz assim: Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes, então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando eu li esse texto, nas minhas devocionais aqui, na minha leitura diária, eu fiquei pensando o seguinte: Jesus andando ali em Jerusalém, na Galileia, fazendo os milagres todos e tal. Herodes, a gente não pode se esquecer que ele era um funcionário do governo romano, era governador daquela região ali em Israel, e ele ouve falar de Jesus, as informações chegaram até ele, quem é esse profeta, quem é esse homem que faz esses milagres todos? E quando disseram para ele que talvez fosse João Batista, eu vou te falar, meu amigo, o cara tremeu, hein? O cara ficou com muito medo, você pode ter certeza disso. Por quê? Porque Herodes havia mandado decapitar João Batista numa troca relativa a uma situação que ele tinha dentro do seu palácio, dentro da sua família, dentro do seu governo, atendendo o desejo da sua enteada. Ele acabou fazendo isso. Uma coisa trágica, terrível. Mandou matar um homem santo, inocente e tudo mais. Quando a notícia de que talvez, quem sabe, pode ser que João Batista tenha voltado, Herodes ficou doido. Ficou muito preocupado. Eu acho que o que aconteceu é que a voz interior de Herodes gritou alto a respeito da besteira que ele tinha feito. Você matou um homem inocente. E agora ele está voltando aí. Ele voltou e vai te atormentar. Sabe aquela coisa do medo de enfrentar o seu erro? Eu acho que foi isso que aconteceu com Herodes. Ele estava de frente da possibilidade, estava frente à possibilidade de encarar alguém que ele tinha matado e era um inocente. A voz interior de Herodes gritou alto. Você sabe que todo mundo tem essa voz dentro de si, né? Aliás, a gente entende que esse é um dos sinais da própria existência de Deus. A revelação geral. Na teologia o pessoal diz que é isso aí, né? Ou seja, a presença, a existência de Deus, ela é confirmada também através dessa moralidade que todos nós temos. Interessante que sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. A despeito de termos uma religião, a despeito de vivermos numa sociedade, quando algumas culturas isoladas são estudadas, antropólogos, esse pessoal que faz esse tipo de trabalho, traz esse tipo de informação para a gente. Pessoal muitas vezes isolado, tribos indígenas isoladas, eles têm um código moral entre eles. Eles sabem o que é certo, o que é errado. Muitas vezes isso é apresentado de uma forma diferente da nossa, mas no geral é isso que acontece. Ou seja, o homem tem dentro de si a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Todos nós. O que acontece com a gente quando nos tornamos cristãos, quando somos alcançados pela graça, misericórdia e amor de Deus, é que essa voz interior, ela recebe uma ajuda incrível, uma ajuda única, que é o Espírito Santo de Deus, que, como diz a Bíblia, vem habitar em nós. Nos tornamos casa, morada de Deus, nos tornamos templo vivo, templos vivos do Espírito Santo, que não habita em construções, não habita na igreja, não habita em prédio, não habita na gente. Imagine só, essa voz natural amplificada pela ação do Espírito. Puxa, essa é a minha condição e a tua condição se você tem Jesus como teu Senhor e Salvador. Interessante que essa voz fica falando para a gente o que é certo
e o que é errado. Basta para nós, então, ouvirmos essa voz e acertarmos nossa vida. Às vezes eu vejo as pessoas lutando para vencer o pecado. É claro que essa luta existe. Romanos 7, Paulo fala sobre isso. O mal que eu não quero é o que eu faço. O bem que eu quero é o que eu não faço. É um conflito, natureza humana e novo nascimento, chocando dentro da gente. Mas fala a verdade, falta para nós muitas vezes esse ouvido. Está errado, não faz isso. Sai fora, muda a tua vida, muda o teu jeito de agir. Nós que somos tão bombardeados diariamente, digo cristãos que somos, por informações a respeito da palavra de Deus. Você vai na igreja, eu vou na igreja, a gente ouve, a gente canta, a gente lê a Bíblia. Mas mesmo assim, resolvemos não ouvir essa voz. Minha oração hoje, rapidamente falando, é que cada vez essa voz ganhe mais força dentro de mim e dentro de você que está me assistindo. Para que a gente possa todo dia acordar e fazer a reflexão do que precisa ser acertado na nossa caminhada. E os João Batistas que nós eventualmente matamos, fazendo um paralelo à história lá de Herodes, a gente possa de alguma maneira consertar. No caso de Herodes, ele não podia consertar isso, mas a gente tem muita coisa boa para fazer, muito caminho para acertar, muita coisa para corrigir, todo dia. Misericórdia se renovou hoje, vou ouvir a voz do Espírito e vou procurar acertar aquilo que está não tão certo assim na minha caminhada. Deixa essa voz falar, vamos deixar essa voz gritar dentro da gente e, é claro, vamos ouvi-la antes que seja tarde e a gente tenha as consequências do caminho errado que a gente muitas vezes escolhe trilhar. Que Deus me ajude, que Deus te ajude também, essa é a minha oração. Valeu.